Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje as minhas impressões de leitura vai para esse livro simplesmente maravilhoso do tio Machado de Assis, O Alienista. Esse livro aqui, gente, muitas pessoas dizem que é um conto, outras pessoas dizem que é uma novela. Eu acredito que seja uma novela pela estrutura dele, né? A estrutura dele é através de capítulos e inicialmente ele foi publicado em 1881 na revista A Estação, em forma de capítulos, né? E no ano seguinte, 1882, ele foi compilado num livro de contos, né? Então, por isso que muitas pessoas acreditam que se trata de um conto, mas eu acho que a estrutura de uma novela cai bem aqui. Esse livro tem menos de 100 páginas, você lê rapidinho. É um texto carregado de humor. Sim, muitas críticas sociais, mas muito humor, porque Machado de Assis, quando queria ser engraçado e sarcástico, ele conseguia. Mas, do que se trata esse livro? Vou explicar para vocês. O alienista, o que era alienista? Alienista eram os psicólogos, os psiquiatras da época, né? As pessoas que eram destinadas a cuidar da mente dos alienados mentais, né? Dos loucos, das pessoas que tinham problemas mentais, distúrbios mentais e tudo mais. A gente está falando de um livro que foi escrito em 1881, né? E nessa época, a ciência estava em ascensão. Então, a grande crítica que o Machado de Assis vai fazer aqui nesse livro é justamente duas. A questão de até que ponto a ciência está certa ou não, e até que ponto, quem é que mede, quem é que tem a régua exata para medir o que é loucura e o que não é. E aí eu vou explicar para vocês. Então, o alienista nesse texto aqui é o Dr. Simão Bacamarte. Ele é psiquiatra, ele estudou fora do país, ele estudou em Portugal, e a gente está falando aqui de um Brasil colônia, certo? A gente não está falando aqui de Brasil pós-colônia, tá? Embora ele tenha sido escrito mais tarde, a gente está falando de um período anterior. E aí ele volta para o Brasil, para a cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e ele é casado com a dona Evarista, eles não têm filhos, então ele não tem ocupação para a mente dele, e ele decide estudar a mente humana. A primeira coisa que ele se dá conta quando ele volta para o Brasil é que não existe na cidade de Itaguaí um local onde os loucos, né, onde as pessoas com problemas, com distúrbios mentais são tratadas, né, os famosos manicômios, né, não existe ali nem na cidade nem na região. E ele se dá conta de que as pessoas que têm esses problemas ficam com as próprias famílias, mas em alguns casos a família isola essas pessoas porque são pessoas que não podem ter convívio social. Algumas têm problemas muito sérios, outras são muito violentas, e a própria família acaba isolando essas pessoas da sociedade, mas não tem nenhum tipo de tratamento e nada relacionado. E aí ele conversa com os vereadores da cidade e fala: olha, eu tenho intenção de criar um manicômio, de criar um espaço onde eu posso colocar essas pessoas com esses problemas e eu posso estudar a mente dessas pessoas e de repente encontrar a cura para elas, certo? E aí ele conversa com os vereadores entram em votação e concordam, e ele então funda a Casa Verde, né? Ele, de primeiro momento, coloca essas pessoas que já estão com esses problemas diagnosticados pela sociedade, né? Não tem esse convívio social, e já coloca eles para dentro dessa casa. Aí a questão que começa a vir em seguida é a mais interessante, porque ele passa a visitar a cidade, conversar com os moradores, com os habitantes, e ao perceber qualquer sinal de que para ele esteja fora do padrão social, do padrão da sociedade, qualquer pensamento, qualquer atitude que esteja fora do que ele classifique como sendo normal, ele coloca essa pessoa na Casa Verde. E aí vai passando o tempo, ele vai prendendo várias pessoas, ele começa a prender algumas pessoas que a população começa a se assustar, fala: meu, mas fulano era super lúcido, por que o Dr. Bacamarte colocou essa pessoa na Casa Verde? E vai se passando o tempo, as pessoas começam a ficar aterrorizadas, as pessoas começam a ficar preocupadíssimas, porque não existe mais nenhum parâmetro em que a sociedade consiga distinguir o que é ou não é loucura. Então eles começam a ficar com medo, e aí eles se dão conta que dentro da Casa Verde já existe 75% da população de Itaguaí. Então é levantado ali um rapaz, um barbeiro da cidade, o senhor Porfírio, e ele vai criar uma revolução para que
eles consigam derrubar a Casa Verde, derrubar o Simão Bacamarte, porque eles estão achando tudo aquilo muito estranho. Porque pessoas que aparentemente são sãs estão sendo presas nesse manicômio. E aí, gente, a questão toda aqui é justamente essa. Quem é que define a régua para medir quem é louco e quem não é? É simplesmente sensacional essa reflexão. Eu não vou contar mais nada da história pra vocês, porque eu acho que super vale a pena. É uma história super curta, engraçada, e vocês vão ler numa sentada, e está em domínio público, então vocês não precisam de um livro pra ler. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. Se você puder ler com algum texto de apoio, é muito legal. Essa versão mesmo tem um texto introdutório que é muito interessante, que vai nos ambientar até em questão do tempo em que o Machado de Assis escreveu essa história. Enfim, é muito interessante essa história, gente. O final dela, o último capítulo, é assim, um final interessantíssimo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, gente. Então fica a dica. Não vou comentar mais nada com vocês para não estragar a experiência. Adianto para vocês que tudo que eu falei aqui não é 1/3 da história, tá? Isso do que, enfim, vocês vão ter muito mais questão para desenvolver, para refletir, mas eu recomendo fortemente O Alienista, do Machado de Assis. E é isso, gente. Alguém de vocês aí já leu O Alienista? O que vocês acharam? Comenta aqui comigo que eu quero saber a opinião de vocês também. Deixa aquele curtir, compartilhe com seus amigos. E é isso, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!